Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Minuto do Direito. Mais uma vez estamos aqui, nós duas reunidas, doutora Nazaré Nunes e eu, prontas para responder todas as suas dúvidas, não é isso, doutora? É isso aí, doutora Elaine. Você que está aí do outro lado da telinha, já encaminhou a sua dúvida? Ainda não? Então aproveita esse momento e encaminha aqui, ó, que nós teremos o maior prazer em responder. E as dúvidas de hoje, doutora? Doutora, a dúvida de hoje é muito interessante. Então vamos lá. Quem mandou a dúvida é o Alan, doutora. O Alan informa que tem um laudo de esquizofrenia e também tem depressão, doutora. Ele trabalha de carteira assinada, toma remédios controlados e ele informa que o trabalho dele, doutora, é com vendas de uma marca de café. E ele tem que viajar em várias cidades para fechar a venda do produto. E aí, na esfera salarial, ele ganha um valor fixo e mais comissão. Atualmente, ele está de benefício por incapacidade temporária por 180 dias, doutora. Ele informa que ele trabalha sob muita pressão da empresa porque ele tem que ficar batendo, superando as metas, né, que são colocadas. E que ele não tem condições de retornar para este ambiente de trabalho. E ele quer saber, doutora, como fica a situação dele? Como se resolve este problema? Tanto na esfera previdenciária quanto na esfera trabalhista. Olha que pergunta interessante. Qual o nome dele, doutora? Alan. Seu Alan. Muito interessante a dúvida do Alan, principalmente pelo quadro de saúde que ele enfrenta e ainda trabalha. Mas uma coisa não ficou clara aí, doutora. Ele não disse se tem CTPS anotada, se ele trabalha tem carteira assinada, carteira assinada. Ele ganha que salário ótimo. E mais comissão. Ainda tem um salário mais comissão. Então, perfeito. Alan, pelo menos não está como PJ, aqueles vendedores. Não. Ótimo, isso já é um bom sinal. Que bom, a empresa está cumprindo aí. Vamos lá, Alan. Vamos começar aqui pela esfera previdenciária. Você está falando que o quê? Você não tem condições de retornar em decorrência das patologias que você tem. Você está afastado por auxílio incapacidade por 180 dias, mas você está dizendo que você não tem condições de retornar para a mesma função. Aqui é interessante, Alan, o quê? Quem vai ter que dizer isso, se você vai ter condições de voltar ou não para a mesma função, vai ser o médico, tá? O médico vai ter que dar um laudo, expedir um laudo e encaminhar para a empresa. Ou o que vai acontecer? O médico vai mandar reabilitar, você vai passar por uma reabilitação no INSS, vai dizer, olha, infelizmente, com a patologia que ele tem aqui, a esquizofrenia, isso, aquilo, as vendas, ambiente de vendas realmente é muito tenso. É muito tenso, vendas é muito tenso. Então, o que é que o médico vai fazer? Ele vai analisar, tá, a sua incapacidade, ele vai analisar o seu CID, vai analisar a função que você está exercendo e ele vai realmente, não existe condições. O que vai fazer? Aí você vai passar pela reabilitação do INSS, né, doutora? Vai passar pelaquela reabilitação direitinho. E o que vai acontecer? Na reabilitação, um exemplo assim, olha, vai fazer uma reabilitação para auxiliar de escritório. Passou o período da reabilitação ali, recebendo o benefício direitinho, fez a reabilitação, concluiu a reabilitação, tem o certificado e o encaminhamento para a empresa. Lá você vai entregar, olha, RH, tá aqui. Eu fiz a reabilitação, mas eu não posso mais ficar no setor de vendas. Aqui eu fui reabilitado para o escritório. A empresa vai lhe absorver ali no escritório. Ah, doutora, mas não tem nenhuma função ali para mim, eu não tenho nenhuma. A empresa vai ter que analisar a forma, senão o que vai acontecer? O médico da empresa vai dizer assim, olha, ele não tem condições. Ele não tem condições de exercer nenhuma das funções que nós temos aqui. Vai ficar aquela briga que muitas vezes fica, né, doutora? Verdade. Que acaba o limbo e acaba lá na Justiça do Trabalho. Por quê? Vai ver onde vai encaixar você. Devolve lá para o INSS para verificar o quê? Se existe condições de permanecer de auxílio ou transformar esse auxílio por incapacidade temporária em incapacidade permanente. Aqui vai ter que ter muita atenção, porque às vezes acontece o limbo jurídico.
fica a empresa mandando para o INSS mandando para a empresa. Enquanto vai ficar se discutindo, muitas vezes vai lá para a Justiça do Trabalho e a empresa vai ficar pagando enquanto se discute de quem é essa responsabilidade, certo? Mas aqui o que deve ser analisado primeiramente, por quê? Não é interessante agora você ficar pensando em demissão, em pedido de demissão, por quê? Porque você não está com a sua capacidade de trabalho plena. Você está incapaz, tá? Você está com a sua capacidade, ela não está completíssima ali, você não está podendo retornar para o ambiente de trabalho. Então, o que acontece? Você tem que recuperar, tá, essa capacidade, recuperando, não recuperei para a mesma? Tudo bem, mas recuperou para uma outra função, vai retornar. Se não retornar, aí sim que vai haver a discussão na esfera trabalhista da responsabilidade, na esfera federal para verificar a responsabilidade do INSS, de transformar o benefício, restabelecer o benefício. Por quê, Alain? Outro ponto importante, 6 meses que você está de benefício, ok. Só que no final desse período você pode pedir a prorrogação, mas se não estiver aberto para a prorrogação e se você ainda não estiver se sentindo plenamente capaz, o que vai acontecer? Pode requerer fazer um novo pedido, bem como o INSS pode lhe encaminhar, como já falamos, para reabilitação, tá? Mas não pense ainda em pedido de demissão, em demissão, por quê? Porque nesse momento você não pode ser demitido. E outra coisa importante, você está com a carteira assinada, você tem o seu salário fixo, mais as comissões, o valor do seu benefício vai ser calculado com base tanto no seu fixo quanto nas suas comissões, desde que todas tenham sido devidamente declaradas, se elas computaram ali no seu contra-cheque, o valor da sua contribuição previdenciária foi com base em cálculo nas comissões também, então tudo tranquilo em relação a isso, tá ok? Certo, doutora? Certíssimo, doutora. É muito interessante aqui a situação do Alain, doutora, essa dúvida de questionar a parte trabalhista e a parte previdenciária, porque quando nós nos deparamos com caso de aposentadoria, até por invalidez, a grande questionamento as pessoas perguntam, né, doutora, não vai dar baixa na minha carteira? E não tem essa baixa, tá? Exato. É muito interessante falar sobre isso, porque vive realmente, né, doutora? Esse questionamento, a baixa na minha carteira, a baixa na minha carteira. Não pode ser dado baixa, porque apesar de ser uma aposentadoria, muitas vezes, por invalidez, o que vai acontecer? Você ainda pode ser chamado. Porque o que acontece? Por isso, olha, benefício por incapacidade temporária ou incapacidade permanente. Apesar dessa palavra permanente, muitas vezes você pode o quê? Ser convocado para uma perícia e ali naquela perícia o médico perito vê o quê? Não, ele recuperou a capacidade dele. Ele tem condições de retornar. Retorna ali para a empresa. Aí é um outro processo. É um outro questionamento. Mas não tem essa baixa na CTPS, não. Isso está correto. A gente se depara muito com essa situação, né, doutora? E ainda sempre dizem bem assim, tá aberto, eu ainda estou vinculado, eu ainda não recebi nada. E é muito importante, volta para cá de novo, doutora, muito importante que tem que ter muito cuidado, que muitas pessoas que estão aí do outro lado da telinha acabam, doutora, tendo um benefício por incapacidade temporária, transformado em incapacidade permanente, o antigo auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. E o que acontece? Um exemplo, sofreu um acidente numa máquina, cortou a mão, tá? Ele saiu de auxílio-doença. O auxílio-doença foi transformado em aposentadoria por invalidez. Só que ele não voltou na empresa para ver as verbas que ele tinha. Muitas vezes o que acontece? A pessoa tem horas extras, tem férias vencidas, tem 13º. E sabe o que vai acontecer, doutora? Vai prescrever. Olha só. Vai. E a pessoa fica, não, no dia que der a baixa na minha carteira, quando percebe, foi embora. Então, se você que está aí do outro lado da telinha, muito obrigada, doutora, por chamar a atenção para esse tópico. Você que está aí do outro lado da telinha, que está recebendo auxílio doença, auxílio por incapacidade temporária, como você queira chamar, tá? Tem verbas ali na empresa
procura ligar para o RH, olha, tem meu 13º de 2023 que não foi pago, eu tenho umas férias, eu tenho umas horas extras. É importante por quê? Porque há prescrição, tá? E essas verbas que vão ficando para trás dos 5 anos, tchau, tchau, não vai ter direito mais, tá bom? Então, fique atento para as suas verbas, as verbas decorrentes do contrato de trabalho de quem está em auxílio por incapacidade temporária, incapacidade permanente. Fica de olho. Ok, doutora? Ok, doutora. E este foi mais um programa Minuto do Direito. Tchau, tchau.